Marcos, capítulo 10, versículo 45, amém? Amém. 10, 45 do livro de Marcos, diz assim, né? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Amém. Amém? Conseguiram acompanhar? Glória a Deus. Não, mas é benção. Hã? Não consegui ouvir não, mas eu consegui ouvir. Amém. Irmãos, essa palavra aqui de meditação, ela fala muito conosco. Por quê? Porque eu tenho analisado, eu tenho falado algumas coisas com Deus e a gente, quando tem um certo entendimento das coisas, tem uma visão a qual Deus nos dá, e a gente começa a observar o que a gente tem visto nos dias de hoje, né? Aqui essa palavra ela vem falar para nós em Marcos que Tiago e João, dois dos discípulos de Jesus, chega perto do mestre e faz um pedido para ele. Aparentemente, né, era um pedido, né, muito legal, muito espiritual, de quem queria coisas tremendas. Chega diante de Jesus e fala assim, mestre, você queria que você me atendesse a gente. Certamente eles deveriam ter combinado, né? Ó, vamos lá, chegar nós dois, a gente vai e fala assim com o mestre, assim, a gente pega um momento em que ele estiver meio a sós, onde quando não tiver os outros 10, né, e a gente pede a ele, em particular. Só que quando eles chegam para falar com o mestre, eles falam assim, olha, nós temos um pedido para te fazer. E a gente gostaria muito que você atendesse. Aí Jesus, fala. Irmãos, uma coisa que me chama muita atenção em Jesus é que Jesus sempre parou para dar atenção às pessoas. Tanto o pecador, tanto a prostituta, tanto o leproso, tanto... Isso mexe muito comigo. Por quê? Porque a gente vive num mundo que muitas das vezes as pessoas não dão atenção. Principalmente pessoas pequenas. Né? E até no nosso meio mesmo, né? Muitos dão atenção quando vê um pastor, mas às vezes um irmãozinho que precisa de uma palavra, que às vezes precisa só desabafar, que você escute ele. Às vezes as pessoas não dão atenção devida que aquele irmão precisa, aquela irmã precisa naquela hora. Né? As pessoas muitas fazem coisas para serem lembradas, para serem citadas, para serem vistas, muitas das vezes, algumas pessoas dentro da casa de Deus. Porque quando você tem aquele costume, quando você é uma pessoa que foi alcançada pela salvação, foi alcançada pelo Evangelho, você dá atenção a todas as pessoas, independente de ela ter cargo, independente da condição financeira, independente se ela é uma pessoa massa ou uma pessoa ruim. Você tem esse costume porque você abraçou isso para você. Jesus disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde, então vocês alcançarão descanso para vossas almas. E Jesus, ele tinha isso que mexe muito comigo, ele não fazia acepção de pessoas. Ele não, aqui eu vou dar atenção para a pastora Lídia, porque ela é pastora, eu não vou dar atenção para ela. O Lucas é um jovem, eu não vou dar atenção para ele, porque ele está começando agora, ele não tem cargo. Né? Jesus não fazia isso. Ele não tinha esse costume. Ele tratava todos, então ele parou e falou, poxa, pode falar, estou aqui para ouvir você. Ele falou assim, nós queremos te pedir uma coisa. Quando tu entrar na tua glória, você poderia deixar eu sentar à direita e meu irmão sentar à esquerda do seu trono. Olha só esse pedido que eles fizeram. Irmãos, eu fico assim maravilhado, porque isso traz muitas lições para nós. Por quê? Primeiro, que eles sabiam que Jesus era o Messias, que ele ia entrar na sua glória. Muito legal isso, né? Pelo menos andavam com o mestre e tinham alguma compreensão de alguma coisa. Agora,
essa posição de destaque que eles queriam é que nos traz um pensamento, nos traz uma reflexão. Às vezes eu ouço no nosso meio a pessoa falar assim, foi mais uma pedrinha para minha coroa, foi mais não sei o quê, foi mais... Irmãos, quando eu falo de Deus para alguém, ou quando eu paro para ministrar algo para alguém, eu nunca faço isso querendo alguma coisa em troca. Existe uma palavra muito séria chamada gratidão. A gente é grato, porque Deus apostou em mim e eu aposto em pessoas. Ontem eu falava isso com uma amiga minha, que está afastada. Eu falei assim, eu aposto em você porque Deus apostou em mim. E as pessoas, mas como assim? Porque Jesus, ele tem isso, ele não olha pela aparência, ele não olha... A gente olha um camarada lá fora e, ele está na cachaça, ele está isso. Jesus não olha isso, Jesus olha o conteúdo que tem dentro dele, porque às vezes ele é uma pessoa boa. Glória a Deus. E às vezes ele é uma pessoa que tem caráter. Às vezes ele é fiel à sua esposa, ele paga as suas contas em dia, ele te dá a palavra, ele cumpre. É uma pessoa de caráter, só que ele tem algumas deformidades devido à cultura que nós recebemos quando nós nascemos. Davi disse assim, eis que iniquidade foi formada, em pecado me concebeu a minha mãe. Então a gente já nasce recebendo a herança do pecado. A gente já nasce, quando a gente nasce, o DNA do pecado já está em nós. Nós já nascemos no pecado. Então nós lutamos contra o pecado. Aí existem muitas pessoas boas presas em algumas coisas que muitas das vezes a gente olha e fala assim, isso é impossível. Mas Deus que conhece o coração insondamente, ele vai e alcança aquela pessoa. Ele aposta naquela pessoa. Quem diria que Paulo, a pastora falou, quem diria que Paulo ia ser aquele que ia escrever tantas coisas boas para nós, nos ensinar. Ele era o perseguidor da igreja. Quando Jesus falou com Ananias falou, Senhor, tu não sabe o que eu estou ouvindo desse camarada, que ele pega as pessoas, que ele mata aqueles que servem teu nome. Que isso? Aí Jesus falou, fica quieto, cara, ele é um vaso escolhido. Porque a gente sempre olha as coisas que a pessoa faz, a gente não olha o que a pessoa é. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus. A gente olha o que a pessoa faz. Irmãos, para Deus tirar, eu falo muito isso, para Deus pegar uma moça aí fora que anda com short curto e mudar a roupa dela, mudar a roupa é muito fácil, irmão. Você compra uma roupa comprida, quero ver mudar aqui dentro, o nosso coração, é você mudar, entendeu? Às vezes a pessoa muda de roupa, muda de aparência, mas não muda o caráter, não deixa Deus mudar, não deixa Deus curar, não deixa Deus transformar, e o que nós precisamos é ser transformado. Então eles queriam o quê? Destaque. O que eles queriam? Destaque. E hoje nós vivemos um mundo que muitos querem destaque. Querem aparecer, querem destaque, eles têm essa necessidade de aparecer. Só que quando nós encontramos a Cristo, Jesus ele falou algo muito tremendo aqui, falou assim, até o Filho do Homem, ele não veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida resgate de muitos. Irmãos, quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Jesus ele é tremendo. Ele falou para os seus discípulos, olha, no meio de vocês, cara, não vai ser assim. No meio de vocês não tem dominadores. No meio de vocês não tem quem é maior, quem é melhor, quem é menor, quem é bom, quem é ruim. No meio de vocês são tudo igual perante Deus. Vocês são todos iguais. Os gentios, os governantes, eles têm isso. Tem pessoas que governam porque oprimem. Tem pessoas que querem ser melhor que a outra. No meio de vocês não, cara. No meio de vocês eu vou falar uma coisa. Você quer ser grande? Então você serve seus irmãos. Você ajuda os seus irmãos. Todo aquele que quer ser grande, que seja aquele que serve. Todo aquele que quiser ser o primeiro, que ele seja o último. Todo aquele que quer ser grande, que seja o menor. Então, Jesus ele começa a ministrar e eles ficam impactados e aqueles outros 10 ficam assim, peraí, como esses caras quis passar a perna na gente? E Jesus vem dar uma lição para eles. Quando Paulo ele escreveu a carta aos Coríntios, e se você estudar a igreja de Coríntios, você vai ver que, por ser uma igreja localizada num lugar
onde tinha a cultura grega, eles eram muito sábios. Então você, para pregar o evangelho no meio de pessoas inteligentes, você tem que ter uma palavra boa para a pessoa parar para te ouvir. Então, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo ele prega no meio de pessoas, porque devido a algumas coisas, né, que ela precisa melhorar. Agora, Paulo, ele vem falando a mesma coisa que Cristo. Por quê? Porque tinha grupinho na igreja. Existia um grupinho de Apolo, e Apolo era um pregador eloquente, aquele pregador, né? Que todo mundo gostava de parar para ouvir, porque arrebatava a multidão. Era um pregador eloquente, ele sabia falar, sabia se expressar. Então as pessoas, pô, a gente gosta do Apolo, ele tem uma palavra, ele traz aquela palavra. Glória a Deus. Pedro já era aqueles pessoal que era do judaísmo, que já gostava, porque Pedro já ele andou com Jesus. Não, pô, Pedro é melhor, pô, Pedro andou com o mestre, Pedro convivia com o mestre, Pedro, Jesus, ele deu a chave na mão dele, então a gente gosta de Pedro. Os outros, não, pô, a gente gosta de Paulo. Paulo é um cara inteligente, foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo é fariseu desde criança. E Paulo, ele fala vários idiomas. E Paulo é um cara muito sábio. Não, a gente gosta de Paulo. Aí outros falam assim, não, a gente gosta de Jesus. E esse grupinho de Jesus, irmão, ele era o pior. O grupinho de Jesus, que se dizia ser de Jesus, é pior. Por quê, irmão? Porque tem pessoas que falam assim, eu só ouço a Deus, só obedeço a Deus. Ele não obedece a ninguém, irmão. Geralmente ele não congrega em lugar nenhum, ele não obedece a ninguém, ele não aceita ordem de ninguém, ele não consegue conviver com ninguém, porque ele é de Jesus. Só Jesus. Então, quando a gente para olhar, Jesus ele nunca ensinou isso. Porque João disse o seguinte, se você diz que ama o seu irmão, você diz que ama a Deus, que não vê e odeia o seu irmão que vê, logo você é mentiroso. Então, se você diz que obedece a Deus, que não vê e não obedece o seu pastor que você vê, não obedece o seu pai, a sua mãe que você vê, então você é mentiroso. E Paulo, ele vinha derrubando no meio da igreja as divisões. Porque na igreja não pode ter divisão. Dentro de qualquer igreja, qualquer denominação, não pode ter divisão. Por que não pode ter divisão? O que quer dizer divisão? Divisão, duas visões. Por que as pessoas se separam? Porque tem visões diferentes. Só que quando Jesus chamou 12, ele não chamou 12 para ser igualzinho. Não, Deus, ele respeita a particularidade e a individualidade de cada ser humano. Eu nunca vou pensar igual você nunca vai pensar totalmente igual a mim. Mas não é por isso que a gente não vai conviver. Não é por isso que você vai ser mais ou menos ungido do que eu, porque a gente pensa diferente. Porque você gosta de coisas diferentes. Às vezes você vai gostar de um tipo de hino que eu já não gosto. O meu gosto é outro, mas não é por isso que a gente não vai congregar, não é por isso que a gente não vai orar junto, não é por isso que a gente não vai compartilhar a nossa fé, porque Deus respeita. Se Deus quisesse todo mundo igual, Deus não te dava o DNA, Deus não te dava digital, de todo mundo é diferente. Deus, quando ele mandou Noé fazer a arca, ele fazia só um tipo de bicho, ele não separava as espécies. Na arca tinha mamífero, tinha réptil, tinha vários tipos de animais ali. Então Deus ele sabe muito bem, quem não sabe conviver com diferenças é o homem. O Paulo falou, pô, peraí, por que tem esses grupinhos? Porque uns gostam mais do pensamento de Apolo, então vocês estão dividindo a igreja. E você, pasme você, saber que a igreja de Coríntios era a igreja que tinha todos os dons espirituais. Era uma igreja que aparentemente era muito espiritual, mas ela era totalmente carnal. A igreja que tinha profecia, tinha revelação, tinha cura, tinha milagre, tinha manifestação, tinha palavras de sabedoria. Mas os membros da igreja de Coríntios eram pessoas carnais. Ao ponto de quando tinha Santa Ceia, eles comiam tudo e quem chegava não podia cear.
Olha só, coisa séria. Aleluia, Senhor. Ao ponto de ter um camarada que ele dormia com a mulher do pai dele. Olha só. E isso Paulo relata na Bíblia. Irmão, sabe o que acontece? O problema é que as pessoas querem esconder as coisas. E Jesus nunca, a Bíblia nunca escondeu o adultério de Davi. A Bíblia nunca escondeu a mentira de Abraão. A Bíblia nunca escondeu a trapaça de Jacó. A Bíblia não escondeu várias vezes que Sansão se prostituía com prostituta. A Bíblia nunca escondeu a idolatria no final da vida de Gideão. A Bíblia nunca escondeu. Verdade. Glória a Deus. E por que nós gostamos de querer esconder as coisas debaixo do É tapete? verdade, Senhor. Em vez de trazer cura? Então Paulo ele vem desmascarando, igual a pastora falou aqui, ó, escrevendo a carta para ele. Paulo, tu não sabe como é que está a igreja. Por quê? Porque Paulo estava preso, irmão. E como que ele ia agir? Preso. Mas escreveram para ele e falou, o quê? A igreja está dessa maneira, aí vem Paulo, né? Aquele chicotinho santo, aquela pena, né, abençoada, escrevendo a carta. Por quê, irmão? Porque precisa ser corrigido, irmão. Que precisa ser corrigido. Então ele falou assim, olha, pensamento que vocês estão aí, entendeu? Isso aí da divisão. E o diabo, ele luta para dividir a igreja. Por quê? Jesus ele falou assim, todo reino dividido, toda casa dividida, entre si mesmo, ela não existe. Ou seja, ela acaba. Ela deixa de existir. Aleluia. O inimigo ele sabe disso. Por que ele tenta semear contenda? Por que ele tenta? Porque ele sabe que isso atrapalha a igreja. Jesus ele falou sobre a unidade. Jesus disse que quando 2 ou mais reunidos no nome dele, e ali ele estaria. Aí a Bíblia fala que estávamos todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio um vento forte e impetuoso e encheu toda a casa e veio línguas repartidas. O Espírito Santo veio através da comunhão e na perseverança da oração da igreja. Glória a Deus, aleluia. A gente vê que Pedro e João vai no templo para orar e ali tem um paralítico e eles falam assim, ó, a gente não tem prata, a gente não tem ouro, mas o que a gente tem a gente te dá. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia, Senhor. Unidade de propósito. Unidade. O mesmo propósito. Então, Jesus ele disse que ele veio para servir. Glória, E glória, todo o glória, evangelho. aleluia. E tudo que não converge a Cristo para em homens, não foi isso que Cristo ensinou. Paulo disse o seguinte, sejam, pois, meus imitadores, como eu sou. O que ele estava falando? Quer me imitar? Imita Cristo. Me imita imitando a Cristo. Aleluia. Ele não falou assim, seja igual a mim, não. Ele falou, me imite, porque eu imito a Cristo. Ou seja, imita Cristo. Aleluia. Você quer me imitar? Imita Cristo. E para analisar. O que Jesus faria nessa situação? Aí você para assim, pô, será que Jesus é tremendo. Porque ele, até mesmo no momento em que ele foi traído, ele vira para Judas e fala assim, Judas, um beijo você trai o filho do homem. Tem versões que falam assim, amigo. Por quê? Porque para Jesus ele era amigo. As pessoas muitas das vezes te traem para você ser um amigo. Ele não é amigo seu, mas você é amigo dele. Jesus não estava mentindo, não estava sendo hipócrita. Para ele, Judas era amigo. Jesus sabia que Judas roubava, sim ou não? Sim. Sabia. Mas por que Jesus não excluiu ele? Porque estava dando a ele, vira e mexe, uma chance de ele melhorar. Jesus ele não excluía pessoas, Jesus incluía. Só que pessoas ruins, pessoas que andam em trevas, elas não conseguem ficar na luz. Por que pessoas se afastam de você? Porque não aguentam a luz que tem em você. Porque sabe que você não vai fazer as coisas que elas gostam de fazer. Porque sabe que você não vai compartilhar de coisas que ela gosta de compartilhar. Não precisa você não se afastar das pessoas. As pessoas se afastam de você. Jesus agia dessa maneira. Glória, glória, glória a Deus. E entre os discípulos tinha o gesto de ósculo santo, ou seja, de beijar no rosto.
Aí Jesus falou, como Jesus estava falando, poxa Judas, com o nosso sinal de amor e comunhão que você me traz. É forte, né? Eu falava com a amiga ontem, falei assim, nós vivemos num mundo tão estranho, que se você falar que uma moça é bonita, você é tarado. Se você falar que um rapaz é bonito, você é gay. É o mundo que a gente vive. E muitas das vezes, até mesmo dentro da igreja, as pessoas são assim, bem preconceituosas. Né? Um dia eu cheguei e fui pregar no lugar, eu falei com o irmão, se posso te dar um abraço? Ele me olhando assim, mas eu vi a necessidade de ele ser curado. E ele é um líder religioso totalmente doente. Um cara que tem uma palavra muito boa, um conhecimento muito bom, mas deixou as situações da vida, deixou as coisas, deixou as frustrações contaminar ele. E quando eu falei para ele, posso te dar um abraço, ele muito resistente assim. Por quê? Porque a gente dá o que a gente tem, cara. Cada um dá o que a gente tem. Você dá o que você tem. E a gente vê que a água do Evangelho é limpa. Só que muitas das vezes é suja o recipiente da onde você está bebendo água. Meu Deus. Porque se eu for uma pessoa suja, o que vai sair de mim é sujeira, por mais que a água seja limpa. Isaac, ele descobriu isso e falou assim, poxa, entulharam os poços do meu pai, então não tem como a gente beber uma água limpa. Vamos cavar, vamos tirar o lixo. Aleluia. A água limpa vai brotar de novo. Aleluia. Muitas das vezes nós precisamos tirar o lixo que está Glória dentro a de nós. Deus. Glória a Deus, tu és fiel, Deus. Muito obrigado. Muitas das vezes a água é limpa. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a chamada, nós temos a palavra, mas o recipiente não está limpo. Aleluia. Nós estamos frustrados, nós estamos decepcionados, nós estamos magoados, nós estamos chateados, porque isso é do ser humano. É verdade. Você não pode ficar naquilo ali. Você tem que entender que Deus te chama. Deus nos chama. Então, irmãos, Obrigado, Senhor. quando Jesus ele falou para eles, olha, eu não quero que vocês sejam assim. Eu quero que vocês compartilhem. Eu quero que vocês se amem. Eu quero que vocês Glória a Deus. levem o reino. Sabe por quê, irmão? Jesus, ele investia em pessoas. A prioridade do reino de Deus, pessoas. A prioridade do reino de Deus é vida. Aleluia. O reino do céu, Paulo disse, não é bebida nem comida, mas é gozo, alegria e paz do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, muitos querem hoje, igual o Tiago e João, eu quero ficar lá em cima, eu quero pregar em congresso tal, eu quero viajar para a nação tal, eu quero... Jesus falou assim, pô, cara, eu tenho um conselho para dar para vocês. Vocês venham se amar, vocês venham se ajudar. E Paulo, irmão, ele, se fosse Paulo no dia de hoje, pastor Ricardo, ele abriu um ministério para ele e deixava Pedro no vácuo. Se fosse no dia de hoje, como muitos que a gente conhece, né, Paulo teria dividido a igreja. Paulo não dividiu a igreja. Aleluia. Paulo priorizou para que a igreja fosse unida. Aleluia. Ao ponto, irmão, de quando Paulo, olha só como é que as coisas são tão sérias. Porque quando Paulo e Barnabé eles discordaram, eles não dividiram. Paulo vai, pega Silas, vai para um lado, e Barnabé pega o seu sobrinho e vai para outro. Né? Mais na frente, você vai ver que aquele menino a qual Paulo falou, eu não vou com você, Paulo escreve para a igreja e fala assim, recebe, pois, João Marcos, porque ele é útil, muito útil no ministério. Paulo queria mostrar para aquele jovem que ele não podia ficar desistindo e quero, não quero, quero, não quero. E hoje tem pessoas assim no nosso meio? Tem, irmão. Glória a Deus. Tem pessoas assim que vão embora. E quando começa,
estou meio desanimado, não vou não, vou voltar para trás, E Paulo, ele cobrou isso para que mais na frente ele desse valor àquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Ele falou assim, olha, pode receber João Marcos, porque ele é útil no meu ministério. Recebe ele como convém os santos. Então, irmãos, que a gente possa meditar, irmão. Jesus, hoje eu sei que poderia ter muitas pessoas aqui, mas isso é para quem quer, isso é para quem gosta de estar na presença do Pai, de estar na presença de Deus, de adorar, de louvar, de glorificar, independente do clima, independente de tantas coisas. Foi o que a irmã falou, a irmã obreira Alessandra falou, ela ainda tem um compromisso, mas ela priorizou o reino. E nisso, diante de Deus, ele é muito válido. Como o Lucas falou, que Deus pediu a Abraão, a Isaac, por quê, irmão? Porque a promessa nunca pode ser maior do que a sua devoção a Deus. Meu Deus, coisa linda. Você não pode botar aquilo que ele te dá, aquilo que ele faz por você, na frente dele. Glória a Deus, aleluia. Para finalizar, fique com esse pensamento. Muitas pessoas se entregam à obra de Deus e não se entregam ao Deus da obra. Verdade. Glória a Deus. Escute, muitos se entregam à obra de Deus, o ativismo religioso, mas não tem um tempo para ficar sós com Deus, para ouvir a sua palavra, para ter um direcionamento pessoal, um devocional, Ele, Deus. Aleluia. E Deus gosta mais daquilo que você é para Ele do que aquilo que você faz para Ele. Aleluia. Eu ouvi um pregador uma vez falando que ele pregava em vários congressos e a agenda dele estava lotada e viaja para cá, viaja para lá. E um dia ele, no meio de uma viagem que ele tinha que pregar e todo mundo esperando por ele passou mal, foi para o hospital, quase infartou, quase morreu. Aí ele, lá no hospital, ele preocupado, Senhor, o povo foi lá para me ouvir. E Senhor, não sei o que, sei lá. E Deus falou assim, meu filho, eu tive que fazer isso, tem tanto tempo que a gente não tem um particular, você não tem tempo mais para mim. Aleluia. Irmãos, e eu entendo, hoje eu falava com minha mãe, Jesus, a Bíblia não fala de quanto em quanto tempo Jesus faz um milagre. A Bíblia só fala nos milagres, só fala na cidade. Mas eu creio que toda vez, esse é um pensamento meu, tá, irmãos? Que Jesus tinha alguma coisa para fazer. Vou te dar um exemplo prático aqui, para a gente finalizar. Jesus viria aqui na rua Bacabal, vamos dar um exemplo de hoje. Jesus viria aqui. Aí eu creio que Jesus fazia assim, Pai, o Senhor quer que eu vá na rua Bacabal? Amém? Amém. O que o Senhor quer que eu faça lá? O que tem me esperando por lá? Eu creio que Jesus buscava o direcionamento do Pai e ele ficava buscando o Pai. E Deus falava com ele, olha, você vai trazer tal palavra, vai aparecer um cego, olha lá tem uma pessoa assim que você vai ministrar e ela vai te seguir e lá você vai encontrar tal tipo de pessoa. Por quê? E depois Jesus ia. Jesus não fazia nada de improviso. A gente vê os caras falando, uns pregadores aí que têm as ideias mirabolantes, totalmente fora da Bíblia. Jesus não fazia nada de improviso. Em João capítulo 4, a Bíblia vem falando assim, que quando Jesus foi falar com aquela samaritana, a Bíblia fala assim, era necessário ele passar por Samaria. Só que existiam outras rotas, até mais curtas do que aquela. Mas por que era necessário? Porque certamente o pai devia ter ministrado para ele, olha meu filho, vai ter uma mulher, uma samaritana, que ela só busca água no meio-dia, e você vai mandar os discípulos saírem de perto de você, e você vai fazer uma palavra, porque esta mulher, ela vai revolucionar essa cidade, através daquilo que você fala com ela. Escuta, antes dessa mulher, Jesus já tinha enviado 2 discípulos para ir a Samaria. Só que eles falaram assim, nós não queremos que você venha por aqui. Olha só. Agora, uma mulher que não tinha uma vida certa, uma mulher que tinha uma vida meio duvidosa, que até a cidade, ao ponto de ela pegar água ao meio-dia, é porque as mulheres de outra cidade tinham uma certa divergência com ela devido a ficar com medo de ela tomar o marido dela. E
Jesus chega e fala para ela, ela vai lá no canto, corre e anuncia a cidade. O que acontece? Toda a cidade vai ouvir, vai atrás de Jesus para ouvir. Agora escuta, irmão. Espera aí. Como? Como que ouviria uma mulher que tinha uma vida errada, que todo mundo sabia, que ela já teve 5 maridos e ainda morava com um homem que não era dela? Olha só. Como que você vai parar para ouvir essa mulher falar de Deus para você? Parece impossível, né? Mas eu falo uma coisa para você. Muitas pessoas vão atrás de você pela revelação que você carrega. Glória, glória. Não é por quem você é pelo aquilo que está sobre a sua vida. E ela foi impactada por Jesus naquele momento. Ela teve uma revelação e disse assim: tem um homem que ele me falou tudo que eu tenho feito. Será que ele é o Cristo? Olha só. Olha o impacto. Porque ela creu que Jesus era o Messias. Então, irmãos, que a gente possa ficar nessa palavra, que a gente possa buscar o Senhor de todo o nosso coração, que a gente possa verdadeiramente viver aquilo que Cristo chamou a gente para viver. Porque Ele falou assim: eu vim dar a minha vida por muitos. Então, a Bíblia fala que aquele que ama a sua vida, ele perde, e aquele que perde a sua vida por causa da obra, o pastor falou, eles se dedicam à obra. E Deus se dedica a eles. Amém? Quando a gente se dedica à obra de Deus, Deus se dedica às coisas que a gente precisa. Que Deus abençoe a igreja, amém, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa continuar usando o pastor